meninos! Oi gente, tudo bom? Hoje estamos aqui para gravar um vídeo especial para vocês, que assim, ó, na verdade eu pensei em 5 coisas, na verdade nem pensei, mas colocamos aqui uma meta de 5 coisas que a gente fez, que a gente se arrepende ou que a gente faria diferente para casa. Só que para não ficar 5 coisinhas só, eu pensei em ser 5 minhas, 5 do Laerte. A gente não combinou, eu não sei o que ele vai falar, nem ele sabe o que eu vou falar. Talvez venha coincidir uma coisa ou outra e talvez nem consiga ser essas 10 dicas. Mas assim, a gente quer dar de dica para de repente vocês que vão fazer a casa ou que estão construindo, refletir se vocês fizeram muito parecido com a gente, se é viável ou não, tá? Mudar ou não, tudo bem? Vamos lá? Vamos lá. Bom, gente, primeira coisa que eu me arrependo, que eu faria diferente com toda certeza nesse mundo, é o piso da varanda lá de cima. Assim, a gente sabe que tem o porcelanato que é acetinado, tem o que é polido, só que tem um que ele é tipo arenoso, que ele tem tipo uma areinha nele. É o rústico. Que ele é pra não escorregar. Já é próprio pra área externa, sabe? Pra piso de garagem, essas coisas. Porém, o que que acontece? Por que eu quis esse na época? Eu quis ele para que ninguém, quando chovesse, saísse na sacada e viesse a tomar um tombo, qualquer coisa assim. E hoje eu percebo o seguinte, ninguém sai lá fora depois de uma chuva, tá? Então só sai quando o dia tá limpo, quando o dia tá seco. E ele é horrível para limpeza, horrível. Então aqui é um lugar que tem muito pó, tem muita obra, é um condomínio, passa caminhão o tempo todo. Enfim, então ele é muito ruim de dar manutenção. Então hoje eu colocaria lá um porcelanato normal. Por quê? Porque no dia a dia para limpar ia ser mais fácil, ia ser igual a varanda aqui de baixo. E não ficaria juntando, ia juntar pó, mas para limpeza ia ser muito mais rápido, mais prático mesmo. E no dia de chuva, ninguém ia sair. Lógico, sabe que ali pode escorregar. Então, com certeza, essa seria a primeira coisa que eu mudaria, sim, com toda certeza no mundo. Ó, pessoal, que eu falei pra vocês do piso, ó como enche de pó. E hoje foi um dia que choveu. Então, olha o trabalho pra limpar tudo isso nesse tipo de piso arenoso. Dá trabalho, gente. E você, ela? Vamos lá, uma coisa que eu faria diferente, não é exatamente mudar, mas a gente fez a infraestrutura do ar-condicionado quando nós estávamos ainda em reboco, na fase de reboco. Aí o pedreiro falou, pô, vamos cortar, faz a infraestrutura do ar e depois é só colocar o split. Acontece que nós tínhamos a intenção de fazer o rebaixo do drywall e o cara que veio aqui na obra instalar a infra, ele não sabia disso, o pedreiro não falou e faltou comunicação. No fim das contas, a infraestrutura ficou um pouco acima do que devia. Ou seja, se eu colocar o split na altura da infra, eu não tenho como abrir para dar manutenção. Então, na hora de instalar, a gente está tendo que fazer uma adaptação e descer todo o material para poder fazer. Tá dando certo? Tá dando mais trabalho também. Então, assim, é um cuidado aí que eu alerto a todos. For colocar um teto rebaixado drywall e for fazer infra de ar, meça antes o que você vai rebaixar do teto para depois dar a medida certa do split, tá bom? Primeira dica aí do que faria diferente. Aqui a infra do ar, tá, gente? Essa caixinha, e a altura do dreno é essa aqui. Tinha que ficar um pouco mais baixo para a altura do split e foi uma falta de comunicação aí. Então, dos itens para mudar. Gente, a segunda coisa que eu faria diferente, eu não faria a despensa e a lavanderia com uma parede no meio. Eu faria ela toda junta e faria ela maior, tá? Então, como que funcionaria isso? Eu deixaria a parte da lavanderia um pouco mais para fora, da forma que tá aqui, mas, assim, ela voltada mais para um ambiente externo, a despensa para o lado interno, só que colocaria tudo em armário fechados, tipo planejados mesmo. Então, uma parte eu deixaria só a despensa e uma outra parte coisas para lavanderia, sabe? Terminando a máquina aqui, os armários em volta da máquina, os armários para lá seria coisa de lavanderia e as comidas para cá. Por quê? Eu acho que ali a despensa acabou ficando sem iluminação natural, né? Na verdade ela tem a luz, o que de fato é bom porque comida no sol não ficaria tão legal, mas deixando ela com uma distância não ficaria o sol nela. Eu acho que ficaria maior, eu aproveitaria mais espaço porque eu tenho 2 portas, então acaba que as portas, se tem a abertura da porta, você perde espaço total, da área total. E eu acho que não ficaria ruim, sabe? Eu teria muito mais espaço. Essa aqui seria a minha segunda dica. Eu não teria essa porta, então eu poderia usar por dentro essa área aqui, ó. Que eu tô perdendo o espaço pra abrir aqui.
E também perco o espaço dessa parede aqui, ó. Tá vendo? Se aqui fosse interligado com a lavanderia, aqui seria um espaço só. Teria muito mais espaço do que aqui, ó. Que eu perdi essa parede e do outro lado também. Ó. Desse lado também. Acabei perdendo. Enquanto a lavanderia poderia ser tudo isso daqui, assim, ó. Ir até o final lá e voltar. Ia virar um ambiente super grande, né? Ia valorizar mais. Bicicletas existem e a gente tem. Boa. Precisa guardar em algum lugar. Nós temos um espaço aqui que eu chamei de oficina, mas que eu não tenho coragem de mostrar ainda, porque tá um caos aquilo. Cobre isso dele, gente. Vamos limpar aquilo, vamos organizar para poder mostrar. Eu preciso um final de semana inteiro para poder fazer, mas eu vou arrumar. E o que acontece? A oficina, ela ficou, vamos lá, se eu tivesse posto 2 metros a mais nela, 1,5 metro a mais nela, caberia as bicicletas, caberia tudo isso. Então a gente tem que lembrar dessas coisas que a gente quer ter e que a gente quer guardar, mas que não tem uma estética muito legal, não guarda tão fácil, largar na garagem parece bagunça. Então é isso, eu faria a oficina um pouquinho maior para poder caber as bicicletas lá, ainda que num gancho, mas que elas coubessem lá dentro. Hoje elas não cabem. Estou prometendo aí uma faxina, talvez caiba depois da faxina, mas ainda assim, se tivesse um lugar próprio para elas, seria muito legal. Ó, pessoal, por enquanto, bicicleta tá aqui, coisa pra piscina tá aqui. Isso daqui virou uma sala da bagunça, tá vendo, ó? A motoquinha da Ju tá aqui, tem bola, tem tudo que vocês podem imaginar. Até a escada, que era pra estar na oficina, tá aqui. Então, teria que ter um quarto disso só pra guardar bagunça. Nesse caso, a gente tá usando esse ambiente agora, mas que deveria ser minha sala do YouTube, ó. E até a parte aqui da luz, o Lart ainda não conseguiu instalar. Terceira coisa que eu faria diferente, gente, o escritório eu faria muito maior. O escritório daqui, ele não é um escritório que a gente tem usado como escritório ainda. Na verdade, ele virou um quarto de brinquedos para Ana Júlia. Lógico, provisório, ela tá lá brincando com os brinquedinhos dela, é um lugar que ela faz a bagunça e eu não critico muito, embora ela tenha que organizar, porque ela já tá numa fase que ela precisa organizar as coisas dela. Mas eu faria maior pensando no caso, por exemplo, de a gente ter que usar o quarto ali, o escritório como um quarto, tá? Então, assim, caso alguém venha fazer uma cirurgia ou passar por algum motivo tiver que dormir aqui embaixo, que fosse um quarto que coubesse um guarda-roupa, que coubesse uma cama, inclusive de casal. Então, é uma coisa que eu faria diferente, sim, com toda certeza. Então, se você tá pensando em fazer um escritório, você vai ter um sobrado, né? Aí eu acho que fica viável você pensar nessa possibilidade também. Ó, gente, a maior parede do escritório, que é de 3,50, a menor é de 2. E ainda tem essa parte aqui, ó, que tem a janela. Então, eu não tenho nem como aproveitar essa parte da janela, entendeu? Aí ficou muito pequeno. Eu faria com certeza um quarto maior. E aqui, ó, por enquanto, é a sala de brinquedos da Ana Júlia. Seu terceiro lá. Terceiro item, vamos lá. A posição da nossa churrasqueira e da coifa, ela ficou desalinhada. Infelizmente, eu fiz um pedido para a pessoa que vem instalar aqui, para Oliveira. Ele tentou entender o que eu falei, mas eu não estava presente no dia que ele cortou a pedra. E ficou um desalinhamento da coifa com a churrasqueira. Numa situação de fazer churrasco, bastante carne, a fumaça desalinha da coifa. E aí Acaba manchando um pouco a parede. Acaba manchando a parede. Então a gente está com a parede um pouco suja lá. O principal foi aquele dia da costela, que pegou fogo a costela. Mas o churrasco do dia a dia, ele acabou manchando a parede também. Eu não sei, ainda estou pensando, talvez faça algum revestimento com vidro, algum pedaço, para ficar fácil a limpeza e funcionar. Mas foi assim, eu faria diferente do que está feito. Não seria tão diferente. Eu não critico também o trabalho que foi feito. Eu não estava aqui para falar e tudo. A gente fazia uma administração, gente, à distância, né? Foi. É complicado isso. Então, nisso, quando a gente chegou e viu pronto, eu falei, não era bem isso, mas, enfim, tá lá. Ó, pessoal, que o Lart tá falando que tá desalinhado é aqui, ó. Ele colocou essa pedra aqui. Na verdade, a ideia é que aqui a churrasqueira viesse mais pra cá e o fogão viesse mais pra cá.
Só que olha só, a tomada tá bem aqui, ó, junto com o fogão. E quando ele falou da costela, foi um dia que a costela pegou fogo. E ó como ficou aqui, ó. Agora a gente tem que refazer essa parte aqui, ó. Repintar, tá vendo? Ela tá mais manchadinha aqui no meio. Não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo. Vamos lá. Quarta alteração que eu faria. Gente, assim, o fugê não é uma coisa que eu me arrependa, tá? Eu gosto muito do fugê. Porém, eu faria ele outra cor. Por quê? Porque aqui a gente tem um terreno muito grande e a maior parte dele ou é grama ou é terra. Aliás, teve muita terra na época de obra e a gente colocou o fugê muito adiantado. Então, assim, eu esperaria mais para colocar o fugê. E quando eu colocasse o fugê, eu já colocava já na cor da terra, sabe? Tipo assim, marrom, ou cobre, ou preto, alguma coisa assim que não ficasse. A gente colocou um cinza muito claro, e aí veio a terra e ficou lá, e a mulher trouxe um produto pra gente passar, um ácido, mas aí com você com a piscina, já com água, aí você não quer jogar ácido, aí com criança em casa, quer dizer, condição que você não faz nada, e o fugê fica lá e ele tá um pouco manchado de barro, e isso me irrita. Ó, gente, parece que tem um pouquinho de barro, sabe? Não fica tão assim da cor cinzinha, ó. Mostrando aqui pra vocês, tá vendo? Esse é o fugê. Então, é uma coisa que eu faria, ou pra marrom, pra preto, ou pra cobre, sabe? Uma cor assim, que parece sujeira, mas é sujeira total, eu não ia ficar me irritando com isso. Então essa seria a minha quarta alteração. Apesar que dando uma menção honrosa aí do fugê, ele é térmico mesmo, porque ele é pedrisco, né? Junto com o cimento, tudo. É um acabamento bonito. Ele fica bem uniforme, não tem recorte de pedra. Eu faria, mas só faria com a cor diferente, entendeu? Tipo assim, eu não mudaria o produto, eu mudaria a cor do produto. E faria um pouco depois. A gente até fez na hora errada. Fez, com Mas certeza. é uma coisa que tá aqui e a gente não se arrepende. Ele é bom, mas a gente errou no momento. Quarto seu. Tá bom. Na hora de estabelecer onde vão ficar os interruptores de luz. Eu vou acender a luz daqui em tal lugar, dali em tal lugar. Isso é um problema. Porque da mesma forma, como a gente estava distante, a gente fala por alto com o pedreiro, como ele ia fazer a ramificação das coisas. O eletricista aqui da casa fui eu acho que quem acompanhou sabe disso. Eu que fiz tudo. E chega na hora final, quando você vai ligar, você percebe, caramba, eu vou ligar a luz daquele ambiente aqui dentro. Aí você percebe que tem alguns erros assim, sabe? E não tem jeito, você não se livra mais disso, porque já está com acabamento, já, a parede já está pintada, tudo. Você não vai quebrar mais e tal, aí você, tudo bem, você se acostuma com a luz ligando ali. Mas às vezes fica no lugar errado. Por exemplo, aonde liga a luz da churrasqueira, ela está muito próximo do cooktop. E É horrível, gente. se você usa uma panela muito grande no cooktop, derrete o botão do interruptor. É horrível, tá mal feito isso. Eu até comprei um botão top, super lá, bom, que não tem isso, mas a gente evita usar aquele fogão. Ficou errado. A gente acaba usando uma outra boca, entendeu? A gente usa uma boca da frente para não usar do fundo por causa da tomada. Então se preocupem, onde vai ter um fogão, não pode ter uma tomada atrás do fogão. Isso inclusive é norma BNT em prédios, se você for pedir para ligar um fogão e tiver uma tomada atrás, eles não vão aceitar, eles querem que tire de lá. Nós tivemos que adaptar inclusive no apartamento, né? Foi. Que aí vem nos e entregou errado, porque o forno ficava bem na frente da tomada. Colado, gente. Colado, ia derreter a tomada, é certo isso. Então, fogão e tomada é uma coisa que tem que ter uma distância. E interruptores em ambientes diferentes. Então, eu acho que fecha aí meu quarto item, tá? Bom, pessoal, esse aqui é o cooktop que nós temos aqui junto da churrasqueira. O queimador, ó, ele ficou próximo do interruptor, de forma que, quando eu acendo e coloco a panela, aqui é uma posição que esquenta muito. E é um erro que a gente tem evitado, inclusive, de usar aqui. Tá bom? Agora o meu quinto. Gente, eu pensaria muito melhor hoje, assim, para locais que eu ia colocar a tomada. E eu acho que isso a gente só acaba percebendo mesmo quando você tá usando a casa. Porque, por exemplo, assim, aqui na varanda toda a gente não tem uma tomada. Então, isso faz muita falta, porque às vezes você tá ali, tipo, no churrasco, mas tá um dia muito de calor, você quer colocar um ventilador lá, ou qualquer... Rádio eu não digo porque o Lart já fez a ligação lá por cima. Mas você quer colocar um ventilador ou qualquer coisa, não dá.
Outra coisa, se você quiser ligar VAP para limpar, você tem que ter extensão, porque é muito distante, aqui dá 11 metros de varanda, né? Então você não tem uma tomada. Lugar aqui mesmo na sala, aqui na nossa sala de TV, a gente tem várias tomadas, só que estão todas atrás do sofá. Então o que adianta? Você não vai trazer o sofá, que é daqueles de deitar ainda assim, para usar a tomada. Então ficou um pouco desproporcional isso, porque lá tem muita tomada e atrás desse sofá mesmo aqui que a gente está conversando não tem nenhuma. E aqui seria ideal, porque daria para eu levar para a varanda. Passar aspirador de pó numa casa grande desse jeito, tem que andar com a extensão, senão eu não consigo aspirar. Então talvez eu pensasse nisso, ó, em cada parede, pertinho da quina, eu colocava uma tomada, porque eu ando com o aspirador nessa quina, nessa região para aspirar sem nada, lá na frente e tal. Mas isso não é só o aspirador, porque poderia falar assim, ah não, então compra aqueles de robô e resolve o problema. Não, gente, mas aí é tudo, sabe? É ventilador, às vezes uma coisa também que a gente não pensou na obra, também tem a ver com a tomada. Eu vou dar de dica para vocês que eu faria isso sem dúvida numa próxima casa. Eu colocaria alguma tomada em cima, muito próxima à parte do drywall, porque vocês poderiam comprar aquelas caixinhas para quando faltar energia elétrica, ela já tá com a bateria carregada e você não ter problema com falta de energia elétrica, sabe? Pelo menos com a luz. Isso daí é comum também em prédio, né, lá em escadaria, essas coisas. Então eu deixaria uma num lugar que, sabe, não atrapalhasse muito a decoração e tal, mas eu teria uma. E outras coisas também, assim, que eu pensaria nesse sentido, dessas tomadas altas, é de colocar esses negocinhos pra matar pernilongo, sabe? Tipo repelente mesmo. Eu deixaria no alto, porque aí você pode receber... A gente tem sobrinho que é criança, tem criança aqui em casa que vem brincar com a minha filha, tenho filha também. Então acho que assim, esse negócio ninguém ia colocar a mão lá, ia colocar a mão na boca ou colocar em outro, sabe? Colocar no nariz, sei lá. Depois você tem criança, você começa a pensar em cada quina que tem na tua casa. Então, eu acho que isso é interessante também. Eu faria alguns planejamentos nesse sentido. Por exemplo, tem uma obra aqui do lado da nossa, né, que até a gente chegou a apresentar para vocês, eles estão quase finalizando. Então, se vocês quiserem ver como que tá a casa agora, gente, eu sei que, eu imagino pelo menos, né, que vocês têm esse interesse de saber, não só da nossa casa, mas de outras dicas. Se vocês quiserem colocar aqui, ó, embaixo no comentário se vale a pena, a gente vai até lá, né, lá de novo e faz um filme mostrando. Em relação à obra, a gente tem até que pedir desculpa, né? Que a gente foi lá, mostrou um estágio de andamento e acabou não voltando. Sim. E a gente até se explicou no Instagram, não explicou aqui. Antes de finalizar, a gente explica aí o porquê da distância de um vídeo no outro e o porquê da gente estar voltando, né? Tudo bem. Então, gente, nessa obra mesmo, eles estão, inclusive, nas sacadas lá, elas são um pouquinho menores que a nossa, são um pouco mais individualizadas. Eles estão deixando até um local para, se for o caso, colocar um ventilador na sacada. Então, assim, fala, mas por que ventilador na sacada, né? A sacada não é aberta e tal. Mas se de repente quiser envidraçar, alguma coisa assim, tem o ventilador. Então, assim, são umas sacadinhas, assim, que a gente só tem depois de tempo de obra, né? Ou morando que nem a gente tá, que você começa a perceber as diferenças. Então, por isso, a gente bolou esse vídeo de 5 coisas que a gente faria diferente, né? Eu não sei se de repente o Lar tem mais, eu bolei 5 ideias, mas tem mais alguma coisa? 4, tem a quinta. Ainda tem a quinta, gente, tô cortando ele. Vai lá, pode falar lá. Eu achei que nem teria 5 coisas para falar, porque assim, falar arrependimento grande, não tenho. A planta da casa é perfeita, atende a gente de uma forma ótima. Talvez ela pudesse ser até menor pra gente, mas ok, a gente fez uma casa grande e ficou boa. Quinta coisa, isso é muito prático e muito técnico. Uma parede muito grande, de cima a baixo, sem nenhum beiral. Ela vira um problema para a pintura. O que acontece? Eu bolaria 2 filetes de pingadeira hoje. Se eu fizesse, eu faria um filete de pingadeira na mesma direção do beiral, porque a água que vem da chuva e bate na parede, ela escorreria até ali, afastaria da parede e pingaria para fora. E outro nível de pingadeira, como se fosse um beiral abaixo, também. Porque o paredão todo exposto é muita água que desce, gente. Vocês não têm noção. Num dia de tempestade mesmo, é como se tivesse uma mangueira de bombeiro jogando água ali. É muita água. Então a pingadeira, ela afasta a água da parede e ela ajuda. Só fazendo um adendo aí na parte do LED que ele está comentando,
É que a nossa casa, ele tem 3 metros daqui pro muro. E a casa do vizinho também. Então, quer dizer, a distância que tem entre uma casa e outra, né, é muito grande. Então, a chuva ela vem sem barreira, sabe? Nesse sentido, é verdade. A chuva vem sem barreira e bate muito na lateral da casa. Então, nós temos uma parede aqui da cozinha que simplesmente entrava água pela chaminé da onde a gente pôs a saída da coifa. E a gente falou, ué, quanta água está entrando aqui? E ia ver justamente pela vedação da chaminé. Tivemos que refazer e tudo, mas o volume de água ainda é grande. E se eu tivesse uma pingadeira ali, ajudaria. É um item que possivelmente eu venha colocar ainda, tá, gente? Sim. A parede que a gente está falando é essa aqui, ó. A gente está falando de praticamente 7 metros de parede direto. E com certeza, quando chove muito aqui, desce uma enxurrada de água absurda. Então, ó, 5 coisas minhas, 5 coisas do Laerte. Tem mais alguma coisa que você mudaria? Assim, é que eu coloquei o número 5 pra gente fixar alguma coisa. Mas tem alguma coisa que você colocaria de diferente? Gente, eu não sei, eu acho que não. Eu vou te falar, tem 5 erros, vai, que a gente conseguiu listar aqui. Mas se eu te falar de alguns acertos também, tem alguns acertos monstruosos que a gente fez aqui. Outra, assim, falando de acerto... Eu acho que a gente devia fazer um vídeo de acerto só, porque o Laerte começou a falar aqui, o vídeo vai ficar muito grande. Então tá, a gente Mas vai fazer outro vídeo uns de 10. acerto. Pode ser, gente, vamos combinar isso? De 10 Quem acertos, concorda, dá pra fazer levanta a mão. mais. Então é isso. E a gente ficou um tempo afastado aí, tudo, né, gente? Ali já estava como síndica profissional. Finalizei em março. Finalizou Tive em que março. cumprir até em abril ali, ainda ajuda da pessoa que entrou nova, para ela entrar no ritmo mesmo, né, gente? Normal, muita coisa para poder passar. E esse fechamento de gestão foi bem estressante para ela. A gente estava na expectativa também de receber o Play de Prata do YouTube, afinal a gente completou aí os 100 mil inscritos, Por que era um isso, a gente propósito. não comemorou com vocês ainda. Não temos Não a placa. aconteceu, não Nós aconteceu. somos Quando mais de 100 mil, acontecer- mas não temos a placa. Quando acontecer, a gente volta a contar. Verdade. E em maio a gente pegou um pouco para viajar, né, lá para Foi. descansar. Então a gente tirou umas férias, deu uma descansada, tudo. E estamos pegando Retomamos. um ritmo de vida agora. A gente está com uma logística sendo estabelecida, tudo. E isso está sendo bom para a gente saber. E o canal é uma coisa que nós temos muito carinho, né? E agora eu vou contar uma coisa pra vocês. A gente ainda tem novidade pra contar, gente. Se Deus quiser, em breve a gente vai... É que, a princípio, a gente não pode falar nada agora, não podemos comentar ainda. Mas na hora que a gente falar assim, não, agora chegou a hora, agora é real, agora faz parte mesmo disso, a gente pode chegar e abrir o jogo com vocês. Enquanto a gente ainda passa, assim, ser um sonho, uma ideia, que ainda não tá muito sólida, né, lá... Tá meio gasosa. Ela é bem sólida, mas ela tá no âmbito... Gasoso. Gasoso, não, no âmbito papel, ainda é muito maleável. Papel você rasga, então ainda tá muito por aí. Então, na hora que a gente tiver, assim, nessa fase, com certeza vai ser muito bom pra nós e muito bom pra vocês também, se Deus quiser, né? É que a gente vai ter condição de reativar aí o canal de ideias, de formatos e tudo. E eu acho que vai vir com carga total. Então... Mas vamos primeiro aguardar esse momento, tá, gente? Porque o Laerte, ele fala, é capaz dele contar. Não mas vou a gente contar. chega nessa parte. Não vou contar, mas queria aqui me desculpar, né, pelo tempo de ausência, mas Sim, gente, é isso aí. E assim, agora a gente também tá reformulando tudo isso, sabe, gente? Depois que eu deixei de ser síndica, que a gente teve um descansinho, a gente pensou, bom, e agora? Vamos reativar o canal, vamos criar novas ideias, porque assim, gente, não, como fala? Não dava tempo tanto como síndica para se dedicar tanto, e agora também, não sendo síndica mais, tem como se dedicar mais. Então a gente tá bem feliz com isso. E, bom, enfim, estamos aqui. Se vocês precisarem de alguma coisa, dúvidas, sugestões, pá, aqui embaixo nos comentários, ou a gente no e-mail sintamse-em-casa@terra.com.br. Pra quem precisou de planilha, o Laerte mandou todo. Se ele não estiver mandando, vocês me falam que eu brinco com ele. A planilha tá lá ainda, que eu Pra mencionei todo no mundo, último gente. vídeo e tenho mandado. Se falhou para alguém aí, por favor, Avisa a gente. só avisar. E outra coisa, Entra Eu no acho. nosso Instagram, gente. Acompanha a gente no Instagram também. Aí aqui é @bem-vindos ao nosso AP. Depois a gente vai conseguir dar um jeito de colocar todas as redes sociais com o mesmo nome, gente. A gente sabe que é meio complexo ainda você
no Instagram um nome, no e-mail outro, no YouTube outro, mas a gente ainda vai conseguir pegar um nome que englobe tudo. O Sinta-se em Casa era legal, né, Lá? Sintam-se em Que casa. a gente conseguiria colocar tudo, mas a gente fica com um pouco de receio enquanto a placa do YouTube não chega, enquanto a gente mexe no Instagram e pode mexer com alguma outra mídia, então a gente tá aguardando, vamos ver. Bom, outra coisa que eu quero dizer, a gente sempre fica numa expectativa dos comentários e fica Sim. lendo eles por umas 2 semanas. Com certeza a gente acompanha todo dia os comentários. E responde também, né? Responde. Aí vídeo com muito mais de 2 semanas aí, gente, é difícil acompanhar, é muita coisa. Então, assim, se você ler e escrever depois, dificilmente a gente vai ler, porque realmente é muita coisa que aparece. Nem tudo que aparece é bom também, mas a gente deixa bem. tudo lá, né? A gente tá começando a pensar que é melhor relevar, gente. Não é todo mundo que gosta do roxo, tá? Então, fazer o quê? Então, mas é isso aí, gente. Estamos aqui de novo e... Não esqueçam de curtir esse vídeo. Isso aí. Um beijo. Beijo, Até gente. mais. Tchau, tchau.